Amados, muito bom dia. Hoje é dia 9 de abril do ano da graça de 2024. E retomando aqui pela manhã as nossas reflexões e o olhar para a palavra que o Senhor trouxe até nós no passado domingo, consideramos então Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, o texto que o pastor Eric trouxe para nós no passado domingo. Um texto que naturalmente nos é bem conhecido, mas que sempre tem tanto para nos falar. O texto diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. No versículo 38 diz: E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. O assunto, o tema que o pastor Eric nos trouxe foi o inigualável Jesus. Jesus, de facto, é único. É único. E sempre que o consideramos, sempre que olhamos para ele, obviamente, vamos confirmar isso e vamos ser abençoados por perceber isso. Mas Jesus não é especial porque é único. Ele é especial porque ele é o Filho de Deus, ele é o Criador, ele esteve na criação desde o início, ele é a razão pela qual tudo existe e para a qual tudo existe e por meio de quem tudo existe. Ele é a expressão visível, a comunicação visível de um Deus invisível. Ele é a expressão do amor do Pai para conosco. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E estaríamos aqui o resto da manhã a registar características, marcas identificativas de Jesus como alguém único, mas muito especial. Nós olhamos para este episódio, amados, no qual este Jesus, que é o único, se manifesta. O primeiro aspecto que obviamente, mais uma vez, olhando para o texto, queríamos trazer à nossa reflexão, é um aspecto bom, simples, mas muito importante, da maior importância para cada um de nós. Naquele dia, tudo o que aconteceu, tudo aquilo que Jesus fez, a forma como Jesus agiu naquele dia, sabendo nós que ele entra no barco, todos os acontecimentos que certamente ainda iremos considerar ao longo desta semana e que o pastor Eric nos trouxe no passado domingo, tudo aquilo aconteceu porque um pormenor, um por maior, muito importante, está registado. É que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco onde os discípulos também estavam. E este aspecto, de facto, é muito importante, amados. Os discípulos estavam no barco e eles passaram por aquela dificuldade, mas o que fez toda a diferença naquele dia foi o facto de Jesus estar no barco com eles. Jesus estava a dormir, Jesus estava cansado de um dia muito intenso, ele dormia no meio daquela viagem, mas Jesus estava lá no barco. Mas, enquanto voltava a este texto e o considerava, este aspecto voltou a bater forte no meu coração. O que vai fazer diferença em cada momento da nossa vida, em cada circunstância da nossa vida, é a presença de Jesus. Vejam, se Jesus, se os discípulos não tivessem acordado de Jesus, o que é que teria acontecido? Não teria acontecido nada demais, teria sido só mais uma tempestade. Provavelmente Jesus, no meio daquele balanço todo, se calhar iria acordar. Mas a verdade é que os discípulos reagiram com medo naquele momento e o que fez toda a diferença foi Jesus estar no barco. Mas eu gostava muito de começar a nossa reflexão desta semana, à luz deste texto, lembrando mais uma vez algo absolutamente importante.
Jesus está no barco, Jesus está na nossa vida, Jesus está presente. E se Ele está presente, a sua presença é absolutamente determinante. E o que vai mudar tudo é realmente a sua presença. Nós vamos viver tempestades, vamos lidar com as nossas fraquezas. Aconteceu naquele episódio. Jesus, os discípulos estavam a lidar com uma tempestade e estavam a lidar com as circunstâncias, estarem num barco, estarem no meio do mar, estarem no meio de uma tempestade, e ainda tiveram que lidar também com a sua falta de fé. O que vai fazer sempre a diferença é a presença de Jesus. E amados, precisamos de compreender isto e viver isto. Jesus faz-se presente em nós. Ele prometeu que estaria todos os dias connosco. Ele prometeu que não nos abandonaria. Ele faz morada no nosso coração. Por isso, o que vai fazer diferença em cada circunstância vai ser a sua presença. Porque se Ele estiver presente, vai ser só mais um dia nesta jornada. Sim, com tempestade, é verdade. Sim, com circunstâncias por vezes inesperadas. Sim, mesmo lidando com as nossas fraquezas, como por exemplo a nossa frágil fé. Mas o que vai fazer diferença no fim vai ser sempre a sua presença. Não podemos esquecer isso. Precisamos de investir na presença de Cristo. Investir no sentido de que não podemos esquecer e precisamos de lembrar e viver em cada dia, em cada momento, em cada circunstância, não esquecendo que Ele está no barco, Ele está na nossa vida, Ele faz morada na nossa vida. E já agora, se algum dos que nos está a ouvir, Jesus ainda não faz morada na sua vida, hoje é o dia para o convidar a que Ele faça morada na sua vida. Porque não há nada melhor do que entrar para o barco quando Jesus já lá está. Amados, um dia muito abençoado, que o Senhor continue naturalmente não só a estar presente, mas a manifestar-se e a revelar-se e a intervir em cada momento, em cada circunstância daquilo que nós hoje vamos viver e daquilo que vivemos todos os dias. Continuamos a orar uns pelos outros e assim certamente o Senhor também nos irá abençoar. Um dia muito abençoado, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.